Boa noite. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita de Barçanufo. E ainda embalados, não é, pelas lindas canções do Luiz e a Leia, que vem aqui alegrar o nosso domingo, né? Acalmando os nossos corações, as nossas mentes, para nos prepararmos, né, para a palestra desta noite, que vai ser maravilhosa, porque é cantada, a palestra é cantada, né? Então, vamos então harmonizar, lendo a mensagem do livro O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier, de autores diversos. E o título é Legenda Espírita. O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhes os efeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo e nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo, a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender em semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura, e alongar entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. E vamos orar. Vamos então fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, que é o nosso Mestre, e juntos em um só pensamento, rogar a Ele: querido Jesus, Mestre de bondade infinita, ampara a todos nós que somos filhos de Deus, que do seu infinito amor sejam emanados os fluidos benéficos e salutares para as nossas dores físicas e espirituais. Guia-nos, Senhor, pelo caminho do bem, para que aprendamos a amar mais, a perdoar mais e a pedir menos. Abençoa em nós o esforço e a vontade de prosseguir sempre. Rogamos sempre as bênçãos para este hospital, os 2 planos da vida, para todos os nossos irmãos que aqui estão temporariamente internados, em situações mais delicadas que as nossas, que eles possam ser abençoados, todos possam receber o auxílio que precisam conforme as suas necessidades. Obrigada, Jesus, por não desistir de nós. E que a sua paz, a sua luz e o seu amor nos envolvam e permaneçam conosco, hoje e sempre. E que assim seja.
Convidamos então agora o Luiz e a Andréia, com todo carinho, vem nos falar sobre viver Jesus. Palestra cantada, diferente, legal, bonita, harmônica. Então vamos aproveitar essa palestra e muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho. Sempre. Boa noite a todos, né? Boa noite, sejamos todos muito bem-vindos. Para nós é sempre uma grata satisfação poder vir e dividir desses momentos, podermos trazer um pouco do Evangelho na forma de canção. Sabemos que a canção, ela, se a gente for observar pelo lado da terapia, né, a musicoterapia, ela tem um efeito muito forte. Basta qualquer um de nós observarmos como a música nos envolve durante um dia. E de repente, se é uma música mais agitada, a gente começa já a mexer o pezinho, né? E de repente, se é uma música às vezes um pouco mais melancólica, a gente começa a lembrar de coisas às vezes tristes, ou às vezes um saudosismo lá de trás. Então, a gente percebe nitidamente o efeito da música em nosso corpo. Trazendo para o nosso meio, o Espiritismo e a visão espiritual, nós temos aqui a oportunidade de podermos nos envolver, nos deixar levar por algumas notas, por algumas palavras, mas ao mesmo tempo, a nossa missão aqui não é fazer uma apresentação. É muito comum, às vezes, nós vermos o artista em si apenas buscar uma apresentação. A proposta não é essa. A proposta nossa é levar o Evangelho, o amor, o carinho, é quem sabe conseguirmos, a pretensão nossa é conseguirmos passar, transmitir o nosso carinho, o nosso afeto, ao nos conectarmos com a mensagem do Cristo, tentar transmitir isso através das músicas. Porque, do contrário, músicas bonitas teríamos facilmente ouvindo aí de um aparelho, né, de um aparelho que poderíamos colocar e trazer aqui e simplesmente ouvir. Quantos de nós já não percebeu quão é diferente estarmos num ambiente em que o artista, entre aspas, mas aquele que transmite, consegue transmitir essa emoção, esse sentimento através da música? É diferenciado, é completamente diferente a energia de um ambiente quando nós conseguimos transmitir isso. Então, o objetivo nosso nesse momento é tentar transmitir todo esse carinho, todo esse afeto de um tema que é muito importante: viver Jesus. Porque nós estudamos, e graças a Deus, nós temos a doutrina evangélica, através da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, nós temos o olhar sobre todas as demais visões que trouxeram o Espiritismo, trouxeram o princípio do Evangelho de Jesus Cristo através das demais religiões. E o Espiritismo ele vem trazendo, elucidando a nossa mente, trazendo o sentido completo do amor e desse viver amor, trazendo a esperança, trazendo o consolo, daí o nosso Consolador prometido, né, o Espiritismo, que faz com que consigamos compreender melhor a mensagem do Evangelho. E as músicas aqui, elas vão nos falar um pouco sobre esse viver Jesus. Para começar, né, a gente sempre tenta ensaiar um pouquinho, ter uma conexão antes em casa, antes de trazer um conteúdo, e a gente para um pouquinho, né? E hoje eu senti, né, por intuição mesmo espiritual, de iniciarmos por essa música, essa canção que a gente ensaiou aqui, né, O Homem, que quando Cristo esteve aqui na Terra, porque Ele plantou. Então, para iniciar, a gente vai iniciar a canção, mas vamos comentar um pouquinho sobre ela também.
Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia do coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração e compreender que além da vida que se tem, existe outra vida além. E assim morrer, nascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar. Todos os dias Ele volta, todos os dias Ele nos encontra quando nós nos conectamos com Ele. Todas as vezes que nós damos esse espaço, quando Ele nos convida e nos orienta que o reino de Deus está dentro de nós, basta nós olharmos um pouco para dentro e nos desligarmos um pouquinho do mundo externo. A matéria já é muito densa e nós perdemos talvez um tempo muito precioso alimentando somente a matéria. Sabemos que ela é necessária pelo nosso estado e como ainda nós estamos vivendo aqui. Precisamos da matéria, mas ao buscarmos olhar um pouco mais para dentro, enxergar esse altar interior, esvaziar um pouco de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos, do orgulho, do ego. Isso traz um espaço para que Ele possa vir e nos encontrar, ou seja, florescer dentro de nós. Porque não é lá fora, é aqui dentro. É uma conexão que nunca se desfez. A gente só não se lembra dela, ela está aqui dentro. Basta nós nos reconectarmos a ela. É um processo de se esvaziar, para que possamos permitir com que Ele se manifeste em nós.
É interessante essa parte do refrão, né? Que ele fala, né? Que tudo que aqui ele deixou, ele não passou e vai sempre existir. Então, tudo que foi plantado, tudo que ele deixou e nos ensinou, sempre vai existir. Né? Não vai se apagar. Porque o exemplo que ele fez, a forma e tudo que aconteceu, não tem como esquecer. Né? Não marca. Então, assim, hoje, esse momento do refrão até me emociono sempre, até faço mesmo questão de elevar, porque assim, como é bonita essa canção e como ela realmente traz essa profundidade, né? Tudo aqui que ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. A rota, a bússola é o amor. A gente precisa se reconectar a ela. Essa é a nossa bússola, esse é o nosso chamado interior. A próxima canção, ela é conhecida nossa de muito tempo. Inclusive, podem cantar, gente. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Se nós formos observar essa música no Evangelho, a gente vai encontrar ela em Mateus 25, 35 a 45. Jesus, ele nos menciona acerca de quando os mestres o questionam, né? E ele fala sobre o Evangelho. Então ele fala assim, de quando ele esteve, questionam de quando ele esteve preso, de quando ele esteve nu, de quando ele esteve com fome, né? E então ele fala, quando fizestes a um destes pequeninos, fizestes a mim. Nos convoca, né, a observar e sair simplesmente do eu e olhar um pouquinho mais para a dor do outro, a empatia, a capacidade de perceber e sentir a dor do outro e não somente olhar as nossas dores. E isso é viver Jesus, né? O Evangelho é o que ele plantou, o que ele nos ensinou.
A próxima canção traz uma leveza de quando nós conseguimos perceber e sentir esse carinho, esse cuidado de Jesus, quando nós nos dedicamos a fazer com que esse amor cresça cada vez mais em nosso coração. E é uma canção muito bonita. Vamos tentar fazer ela da melhor forma possível. Quando penso em Jesus. Maravilhosa. eu imagino que muitos já tenham ouvido ela, né? A Cacau canta ela e traz essa leveza dessa conexão com Jesus, de que quando nós conseguimos perceber e conseguimos permitir
nossa vida ser guiada pelos ensinamentos dele, sentimos essa leveza. Não que as dores vão acabar. Em nenhum momento Jesus disse que as dores iriam cessar enquanto estivéssemos aqui. Mas conseguimos compreender as dores e olhar para elas de uma forma diferente, com que não mais sofremos por estar sentindo, porque é diferente sentir dor e sofrer. Alguém pode me agredir agora, eu sinto essa dor física e ela passa. No entanto, eu posso reviver essa agressão milhares de vezes dentro da minha mente e sofrer por essa agressão. Sofrer. A dor já passou. Às vezes já passou anos, 10, 20, 30 anos, mas eu posso ainda continuar sofrendo. E Jesus nos convida a liberar o perdão, a compreender a limitação do outro, a não me deixar ser consumido por aquilo que o outro faz comigo, mas enxergar o meu centro, o meu altar interior e liberar esse perdão. Com isso, nós deixamos de sofrer com as dores. E a próxima canção, ainda dentro desse roteiro de viver Jesus, ela talvez seja a síntese do que em um passado remoto um ser iluminado trouxe uma prece fantástica que sintetizou todo o amor de Jesus em uma sociedade ainda analfabeta, em sua maioria. Ele conseguiu sintetizar todo o conceito do amor de Jesus. Francisco de Assis.
gente canta, vai sempre acaba cantando as mesmas músicas, mas tem música, tem canção que não tem como. Por exemplo, falar de Cristo, falar de Jesus, falar do amor, é impossível não cantar a oração de São Francisco. Eu acho ela assim, formidável, né? Sim, com certeza. E eu até comentei, falei, não tem como, é muito difícil, por mais que fique repetitivo, né? Sei que vocês já estão cansados de ouvir, mas assim, para nós é muito difícil falar viver Jesus e a gente não vê uma síntese tão bela, né? Tão concisa do viver Jesus, né? E ninguém está dizendo que viver Jesus seja fácil, gente. Ninguém está dizendo. Ele nos convoca a isso. E nós sabemos, qualquer um que percebe, que compreende o chamado dele, sabe o quanto é difícil. Porque é desafiador abrirmos mão do nosso eu. É difícil nos conhecer. É difícil olhar para dentro. Porque como eu vou me amar, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, se eu não me conheço? Eu preciso me conhecer primeiro. O convite de Jesus é de nos conhecermos. Porque assim, nesse processo de olhar para dentro, reconhecer, esvaziar de mim, para que aí sim, essa conexão com Ele venha a florescer dentro do nosso ser, nesse altar interior, é um processo muito desafiador. Talvez seja, talvez não. É o maior desafio nosso aqui nessa nossa existência. Do contrário, não estaremos aqui. Ou todos nós estamos aqui de missão, né? Apenas seres iluminados em missão, né? Então, assim, eu acredito que é o maior desafio nosso, conseguir vivenciar esse processo dentro de nós, a cada dia. São músicas assim, inspiradoras mesmo, a gente vê que é a espiritualidade mesmo, né, que intui, porque não tem como. Aquele falou, mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muitas vezes, aqui eu falo, se eu fazer os instrumentos de vossa paz, né, eu olhei no que eu, pelo meu jeito de ser, assim, às vezes um pouquinho mais descontraída, onde houver tristeza, que leve alegria. Às vezes você chega numa pessoa que está super triste, e um bom dia, uma boa tarde, você comenta alguma coisa que aconteceu, do nada, no ônibus ou em algum lugar, assim, e a pessoa já te dá um sorriso ali, já, como diz, a gente já fez a nossa parte de trazer alegria no momento. O viver Jesus ele pode ser em pequenas coisas, não precisa ser em grandes feitos. Não, são coisas pequenas, são atos. Por vezes a gente busca grandes batalhas, travar grandes lutas, em busca, às vezes inconsciente e às vezes consciente, de grandes reconhecimentos. Então, assim, ou um sentimento, às vezes até mesmo, ali dentro, de sentir com você mesmo, com nós mesmos, que realmente estamos realizando uma grande obra. Mas às vezes a gente esquece de realizar as obras dos jardins que ninguém enxerga, que é com o seu familiar, o seu vizinho difícil, o seu colega de trabalho difícil. Dentro das nossas famílias, nós encontramos os maiores desafios. São algozes do passado, ora não, mas qual família não tem a sua limitação, a sua dificuldade? E Ele nos convoca todos os dias a nós, com essa oportunidade da manifestação do amor divino através da reencarnação, dissolvermos todo esse ódio, todo esse mal de outrora no amor, acolhendo no colo aquele que outrora tiramos a vida. Então, eu sou muito grato à doutrina espírita por trazer o esclarecimento à mente desse amor tão claro, tão prático, que pode ser aplicado a todo momento em nossas vidas. Então, é na simplicidade às vezes, não é em grandes feitos. Por vezes nós estamos ali na busca de grandes batalhas, mas a maior batalha está nesses caminhos longos dos labirintos de nosso coração. Então, quando a gente se embrenha nesses labirintos, a gente consegue
aí a cada dia deixar aquele nosso eu antigo e aí trazer um novo eu, renovado pelo Evangelho. Como a gente passou, a gente não comentou muito sobre dor de criança, né, a música, mas assim, eu quero só voltar rapidinho aqui. Uma experiência que a gente teve, né, de trabalhar aqui no hospital, o Zilmar lembra muito bem, mas e assim, como muitas vezes a espiritualidade nos leva a lugares, a estar em lugares para a gente aprender, né? Para nós foi um grande aprendizado mesmo para a nossa vida. Inclusive a gente estava comentando sobre isso com alguém, não me lembro hoje com quem que era, da experiência, como foi gratificante, né? Como a gente pôde compartilhar essa questão da pessoa, a tua fala aqui do desespero, né? Quantas pessoas chegavam desesperadas, mães desesperadas, a gente trabalhava no lanchonete, e chegava assim um desespero mesmo, porque tinha internado o filho pela primeira vez, ou irmão, né? E assim, como se não tivesse mais saída. Então a gente conversava e a gente teve essa oportunidade de poder ajudar. Então aqui para nós foi, hoje a gente estar aqui, cantando, estar aqui, fazendo uma palestra cantada, vir aqui e tudo, para nós é muito gratificante. E a Alessia da Iris também falou, e quando ela falou, né, dos internos, e eu fiquei pensando, eu lembrei, e eu falei, eu quero comentar sobre, porque acho que o Chico comentou. Então, assim, para nós foi realmente viver Jesus. Sim, com certeza. Foi uma grande oportunidade para nós conseguirmos, de alguma forma, em pequenas ações, em pequenas posturas, e todos os dias são desafiadores. A gente sabe que trabalhar, para quem está aqui todos os dias, sabe o quanto é desafiador, né? Trabalhar com irmãos nossos que estão passando por momentos difíceis, familiares que por vezes chegam aqui muito mais precisados do que aqueles que vêm buscar auxílio. Então, às vezes é um olhar acolhedor, às vezes é apenas um gesto, uma palavra, um sorriso, consegue trazer um novo olhar, uma nova esperança para aqueles que chegam até nós. Então que a gente não deixe essas oportunidades saírem, escorrerem pelos nossos dedos, né? Então quando às vezes um olhar, uma busca, ou alguém que esteja nessa busca se direcionar para nós, a gente consiga, nesse aperto de mão, nesse olhar sincero, nesse acolhimento, transmitir um pouquinho do que nós recebemos, porque nós recebemos. Todos nós que aqui participamos, todos nós que de alguma forma tivemos o contato com o Evangelho, já recebemos muito e temos muito para dar. Às vezes nós achamos que não, mas temos muito assim para dar, mesmo com lutas, mesmo com dificuldades. Nós temos muito para dar, né? Que nós não desprezemos esse potencial que cada um de nós carregamos. A última canção é apenas uma reflexão e ela vai trazer um desafio para nós olhar sobre, voltar um pouquinho à Judéia, aos conceitos e como enxergavam Jesus, como os profetas falaram de Jesus. E é um convite a cada um de nós de, assim como nas parábolas de Jesus, ele trazia essas analogias. Essa música ela é carregada de analogias do tempo em que os profetas mencionavam e falavam sobre Jesus, de tudo aquilo que ele carregava com ele. Por vezes nós pedimos tantas coisas e esquecemos de coisas básicas, de coisas simples, da nossa conexão. Então essa música, ela é uma reflexão, é um convite ao mesmo tempo. Aqueles que escutarem e não se conectar, tranquilo. E é um exercício ao filtro, que a gente consiga fazer um filtro, uma avaliação daquilo que Jesus representa em nossas vidas.
O judaísmo, ele trazia a visão de um cordeiro, daquele que viria, né, e faria esse sacrifício. Ele trazia essa ideia. No entanto, nós, com a visão espírita, nós sabemos que Jesus veio e nos ensinou. O significado em si não está na cruz, não está em si naquela morte, mas em si em tudo aquilo que Ele nos ensinou. Então, Ele sim é a vida. Os ensinamentos que Ele nos traz, sim é a vida. Então, essa música ela só vai trazer aí alguns desafios para nós compreendermos figuras de linguagem utilizadas lá atrás, mas a canção em si tem uma mensagem muito poderosa. E aí eu costumo dizer que a gente precisa tomar cuidado ao lavar, dar banho na criança, a não jogar a bacia, a água e a criança fora. Então que a gente apenas jogue a água fora, preserve a criança e a bacia que a gente vai utilizar ainda, novamente. Então que a gente tenha esse exercício de conseguir colher da letra dessa canção os ensinamentos de Jesus, a reflexão sobre aquilo que Ele nos traz. Pedir coroas ao Rei que da sua glória se despiu, como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar, como pedir honras ao Deus que maldito se fez e coberto de vergonha fui por amor. Como eu posso ser assim, querer tanto quanto Ele não quis nada além de me amar? E todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou seu castigo, o meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade e retornar, alguns conceitos repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achar nenhuma beleza. Pelos céus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue para morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a Ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensar
seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. E ao ler sobre ele, deixa tudo por ele, mas do que lhe falar eu preciso viver. Jesus, viver. Mas do que lhe falar eu preciso viver. Mas do que lhe falar eu preciso viver. Mas do que lhe falar eu preciso viver. A mensagem é essa, que a gente consiga tirar e pensar, refletir sobre ela, que sobre muitas coisas que às vezes a gente carrega e traz religiosamente se falando, mais do que ler, mais do que falar, nós precisamos viver. Todos nós aqui já sabemos e já colhemos tudo que nós precisamos. Nós já sabemos muito. A gente precisa tentar vivenciar isso na simplicidade do dia a dia. E não que seja fácil. Não é fácil, é difícil. Temos que ir, ele fala ide. Então, o convite é esse, que possamos refletir sobre as palavras, que possamos refletir sobre os ensinamentos dele de uma forma simples e tentar não complicar isso com teorias, mas tentar colocar na prática aquilo que nós conseguimos no dia a dia. Cada dia, um movimento, um detalhe, uma coisa simples. Na família, atitudes, no trabalho, no centro. Ou o centro é só amiguinhos. Temos desafetos em todos os lugares. E são desafios, são convites a nós amarmos cada dia, a nós exercitarmos e nos conectarmos com esse amor a cada dia, para que a gente possa sentir essa paz que Ele nos convoca a viver e a trilhar na nossa caminhada. Que o amor... agradecer que o amor de Jesus esteja em cada um de vocês. Muito obrigada, gente, pela atenção, pelo tempo de vocês. Luiz André, Leia, nossos sinceros agradecimentos por este momento de música e de evangelho para todos nós. Muito importante que a gente tenha esses instantes para poder refazer a nossa condição espiritual. Então, muito obrigado, sejam bem-vindos. Agradeço de aceitar o meu convite e vir até aqui o INSEB, o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, para poder trazer essas músicas realmente que tocam a cada um de nós. É o Evangelho musical, né? Que Deus ilumine e proteja todos vocês. No próximo domingo, nós vamos ter o Dr. Jorge Cecílio Daia. Estará aqui iniciando o mês de agosto. Todos vocês são nossos convidados. Venham e nós sempre com aquele trabalho do tratamento espiritual e naquele momento de muita paz que nós precisamos no instante do passe. O passe é muito importante, porque fazemos assim a nossa limpeza espiritual. E agora, no final, nós teremos o passe. Vamos agradecer, orar por tudo aquilo que nós tivemos neste instante em que aqui nos encontramos. Senhor Jesus, obrigado, Mestre amado, por nos conceder a oportunidade de viver instantes como este. Abençoe, meu Pai, a cada um de nós. Dai-nos a Tua infinita misericórdia por intermédio da Tua bondade, por tudo aquilo que trouxeste a nós.
Agradecemos ao nosso patrono, Eurípides Barçanufo, que sempre está presente em nossa casa para poder atender a necessidade de tantas pessoas que estão aqui em tratamento de saúde. Abençoe, meu Pai, a cada frequentador desta casa. Abençoe os nossos diretores, para que tenha sempre sabedoria para poder dirigir a nossa instituição. Te agradecemos, Senhor, pelos os trabalhadores que aqui vêm voluntariamente para poder servir a esta casa dentro das suas condições. Portanto, meu Pai, te agradecemos e suplicamos que cada um de nós tenhamos uma noite de paz, amparado e protegido pela tua infinita bondade. Que Deus nos abençoe e tenham todos uma boa noite.